Estudo Bíblico. A alma do discípulo. Voz do céu, reflexo do coração. Lição 4. Servindo com o coração restaurado. Texto base. Salmo 32. O objetivo da lição é compreender que só pode servir quem foi restaurado por Deus. Entender que discipulado começa no reconhecimento dos seus erros, aceitando ser tratado pelo seu Senhor. O Salmo 32 é um cântico de arrependimento, restauração, confissão e um dos salmos penitenciais. Acredita-se ter sido escrito por Davi depois que ele cometeu adultério com Batseba e da morte de Urias. Davi ensina que a maior alegria do discípulo não é posição, bens ou reconhecimento, mas estar em paz com Deus. Aprendemos que discipulado não é perfeição, mas transformação. É um processo de mudança e um relacionamento restaurado com o Mestre. Ensina que o discipulado começa no altar do arrependimento. Antes de servir, liderar ou ensinar, precisamos ser perdoados. A maior bênção não é o que Deus nos dá, mas o que Ele faz em nós. Ele nos perdoa, nos restaura e transforma vice-pecadores em discípulos de Jesus. Mesmo quando sentimos a dor do pecado e o peso da culpa, como discípulos amados, podemos experimentar a alegria do perdão. O discipulado não é uma caminhada de perfeição, mas de transformação contínua. É o reconhecimento das nossas próprias falhas, permitindo que Deus trate o nosso coração. Primeira reflexão: discipulado começa com o reconhecimento do pecado. Davi declara que feliz é aquele que recebe o perdão. O verdadeiro discípulo não vive de aparência. Ele compreende que ser uma pessoa feliz, bem-aventurada, não está em suas conquistas, posições ou reconhecimento, mas em viver reconciliado com Deus. A felicidade espiritual nasce da restauração. Não podemos servir com liberdade se estamos escondendo erros. Aprendemos que o discipulado não ignora o pecado, mas trata o coração do servo para viver segundo os padrões do Mestre. Podemos afirmar que o discipulado cristão começa no perdão. Antes de servir, ensinar ou liderar, o discípulo precisa experimentar a graça restauradora do Senhor. Para ensinar sobre a graça, é preciso experimentá-la e vivenciá-la no dia a dia. Davi fala como alguém que conheceu o peso do pecado e a alegria do perdão. Ele não romantiza o erro nem o esconde. Pelo contrário, reconhece que houve transgressão, isto é, ele ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. No entanto, ele também testemunha que existe perdão. Um discípulo que vive de aparência pode até desempenhar funções religiosas, mas não experimenta liberdade interior. Já aquele que reconhece suas falhas e busca o perdão, caminha leve, livre e fortalecido para servir. Quando o pecado é confessado e perdoado, o coração encontra paz, a culpa deixa de dominar e a alegria da salvação é restaurada. Só assim conseguirá ser um discípulo autêntico e que agrada ao Senhor. O Salmo 32 nos ensina que um dos fundamentos do discipulado é um coração restaurado. A felicidade espiritual nasce do perdão, e o serviço ao Senhor flui naturalmente de uma vida que foi alcançada pela graça. Segunda reflexão: o silêncio adoece o discípulo. Os versos 3 e 4 revelam que algumas vezes em nossa vida, o problema nos corrói e os pecados nos destroem, nos afastando de um relacionamento profundo com o nosso Mestre. Ficamos em silêncio, e este, diante do pecado, adoece a alma. O silêncio espiritual produz desgaste, peso e sofrimento. No discipulado, o silêncio não tratado pode se tornar um veneno. A culpa e os pecados não confessados roubam a alegria. A comunhão com Deus é afetada. A sensibilidade espiritual diminui e o serviço se torna pesado.
O pecado oculto cria distância de Deus, pois o coração se fecha e, consequentemente, nos afastamos dele. Davi ainda descreve efeitos físicos e emocionais, relatando que, enquanto se recusou a confessar o seu pecado, seu corpo definhava, ele gemia o dia inteiro. Sua força evaporava. Aprendemos com ele que o discipulado saudável exige transparência. Deus não deseja que vivamos carregando culpas silenciosas, mas que levemos tudo à sua presença. O silêncio não traz alívio, apenas prolonga o sofrimento. Ainda descreve que o peso do pecado não confessado traz vários desgastes e que o silêncio gera desgaste espiritual. Quem deseja servir precisa aprender a confessar, a falar para o Senhor aquilo que o afasta de um relacionamento íntegro com Ele. Nesse momento de silêncio, o autor afirma que a mão do Senhor pesava sobre ele, descrevendo não destruição, mas disciplina, uma correção amorosa, com o objetivo de trazer arrependimento ao discípulo. O silêncio prolongado endurece o coração, mas a confissão restaura a alegria. O discípulo não deve esconder suas falhas. O silêncio pode parecer proteção, mas na verdade é prisão. Quando abrimos o coração e confessamos, experimentamos libertação. O discipulado floresce quando há sinceridade diante de Deus. O caminho da cura começa quando o silêncio termina. Terceira reflexão: discípulo não pode ser teimoso. Na época de Davi, os animais eram vitais para a vida cotidiana e para a guerra, fazendo parte das práticas agrícolas de Israel. No entanto, o salmista chama a atenção para uma verdade profunda, muito mais do que uma mera lição sobre o manejo do gado. Como discípulos, devemos responder à voz de Deus e não vivermos por força ou medo. Então, Davi compara o ser humano que resiste à direção de Deus a um animal que só obedece mediante força. O cavalo e a mula precisam de freio e rédea porque não compreendem instruções. São guiados por pressão externa. O discípulo, porém, é chamado a agir por entendimento e sensibilidade espiritual. No discipulado, Deus deseja obediência voluntária, não forçada. Quando resistimos à correção, ignoramos conselhos ou endurecemos o coração. Nos tornamos semelhantes ao animal que só se move mediante dor ou imposição. Deus nos convida para caminharmos livremente na instrução dele, em vez de resistir com teimosia. Deus deseja nos instruir e nos ensinar, mas muitas vezes teimamos em agir conforme a nossa própria vontade, nossos desejos e pensamentos. Esquecemos que precisamos ser guiados pelo Espírito e estarmos atentos à voz do Mestre. O discipulado saudável acontece quando aprendemos pela palavra e pela direção do Espírito, e não apenas pela dor. Ser discípulo é desenvolver entendimento espiritual. É ouvir a voz de Deus, aceitar a correção e ajustar a rota antes que seja necessário um freio. A maturidade cristã se manifesta quando obedecemos prontamente, não por obrigação, mas por confiança. O discipulado exige humildade e sensibilidade. Deus não quer nos conduzir pela força, mas pelo relacionamento. O verdadeiro discípulo aprende a caminhar guiado pela voz do Mestre e não pelas consequências da desobediência. Vamos concluir o estudo de hoje. Ao refletirmos sobre o Salmo 32, compreendemos que o discipulado verdadeiro nasce de um coração quebrantado, passa pela transparência e amadurece na obediência voluntária. Este salmo nos mostra que não há crescimento espiritual sem arrependimento, nem serviço frutífero sem restauração interior. Antes de qualquer função, posição ou reconhecimento, Deus deseja tratar o nosso coração. Aprendemos que o reconhecimento do pecado é o primeiro passo para uma vida discipular saudável. O silêncio prolongado adoece a alma, rouba a alegria
e enfraquece o serviço. Porém, quando confessamos, experimentamos libertação, paz e renovação. Deus não pesa a mão para destruir, mas para corrigir com amor e nos trazer de volta ao caminho. Também entendemos que o discípulo não pode ser teimoso. Deus deseja nos instruir e guiar por relacionamento, não por imposição. A maturidade cristã se revela quando aprendemos a ouvir sua voz e a obedecê-la prontamente. Que tenhamos uma vida de discipulado sincero, marcado por arrependimento, sensibilidade e confiança. Que sejamos discípulos restaurados, ensináveis e prontos para servir, caminhando diariamente sob a direção amorosa do nosso Mestre. Que aprendamos a ouvir a voz do Espírito Santo, escolhendo caminhar conforme a sua vontade, não por imposição ou obrigação, mas porque escolhemos servir ao Senhor. Para pensar e agir. Primeiro, reconheço meus pecados diante de Deus ou tento justificá-los e escondê-los? Segundo, o silêncio tem adoecido minha vida espiritual? Tenho sido ensinável ou teimoso? Terceiro, sirvo ao Senhor como alguém restaurado pela graça ou apenas por compromisso religioso? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro!